Alô, boa tarde, boa noite já. É realmente uma honra estar aqui no 5º Fórum do AVC, o Fórum do AVC que foi projetado e pensado no sentido de trazer a comunidade, o gestor, os profissionais de saúde, a associação de pacientes, os pacientes com AVC, numa reunião olho no olho, para que a gente possa discutir as necessidades do tratamento do AVC e do manejo do AVC na nossa cidade, e a partir do fórum a gente pôde evidenciar diversas oportunidades de melhoria para que a gente implementasse na linha de cuidado e gerasse melhores resultados para os pacientes e, como um todo, para a cidade. Então, é realmente uma honra poder participar disso. Agradeço à comissão organizadora, sobretudo, gostaria de fazer uma ressalva, agradecer a doutora Carla pelo exemplo inspirador que sempre foi para toda a equipe, né? Quem trabalha com ela sabe o quanto ela luta por isso e quanto ela inspira a todos que estão perto dela. Então, a gente vai falar de valor populacional e problema das doenças crônicas não transmissíveis. E nós, como humanidade, a partir dos últimos 30 anos, por exemplo, como mostra esse gráfico, a mortalidade veio diminuindo das doenças infecciosas, com controles, primeiro, a saída de grandes populações da pobreza extrema, programas de imunização, diminuição da mortalidade materno-infantil. Então, as doenças infecciosas começaram a matar menos pessoas. Entretanto, como um fenômeno global, houve a urbanização das populações, o envelhecimento das populações, e a gente começa a ver um aumento das doenças crônicas não transmissíveis e o impacto delas na mortalidade da população. Para vocês terem uma ideia, o infarto agudo do miocárdio, o AVC, o câncer, a diabetes e a doença pulmonar obstrutiva crônica hoje representam um importante impacto na saúde mundial e são responsáveis por quase 70% das mortes em todo o mundo. E olhem só isso no Brasil, de novo, de 1990 até 2017, esse gráfico. As doenças contagiosas diminuindo e um aumento significativo das doenças crônicas não transmissíveis. E essas doenças, que são tão impactantes, imaginem, 7 em cada 10 mortes no mundo são relacionadas a essas doenças. Elas podem ser prevenidas. E quando a gente fala em mortalidade das doenças crônicas não transmissíveis, a gente sabe que o infarto e o AVC são as principais causas, seguidas de câncer e depois as doenças pulmonares e o diabetes. Como eu falei para vocês, elas são preveníveis. E nós, profissionais de saúde, estamos engajados em tratá-las, mas na maioria das vezes em manejar as consequências dessas doenças, com as consequências dos fatores de risco que não foram tratados na população. Por exemplo, a hipertensão arterial, extremamente prevalente, é responsável por quase 20% das mortes no mundo. No AVC é mais impactante ainda. Quase 50% dos AVCs acontecem exclusivamente por mau controle da hipertensão. E aí a gente tem o São José, que está cheio de pacientes com AVC, porque a gente não tratou a hipertensão. Se eu tratasse a hipertensão na população de Joinville, eu diminuiria em 50% aproximadamente o número de pacientes internados hoje no São José. Então, nós temos que repensar o sistema de saúde, repensar o nosso papel como profissionais de saúde. E aí alguém pode falar assim, mas o paciente não se cuidou, ou a assistência à saúde não está adequada, mas nós temos que entender como comunidade, como sociedade, que dentro desses fatores de risco e dentro do impacto do estilo de vida do paciente, a assistência à saúde, a assistência médica, é responsável só por 10% da prevenção possível nesses casos das doenças crônicas não transmissíveis. Por exemplo, a gente culpa muito a genética, né? Mas minha família inteira tem diabetes, a minha família inteira é gordinha, então eu sou fadado a ser isso. Mas a genética só corresponde a 5% da causa global das doenças crônicas não transmissíveis. O maior problema está na exposição ambiental e principalmente no estilo de vida. A nossa sociedade evoluiu e a gente faz a coisa mais perigosa que a gente pode fazer na vida, que é aos 20 e poucos anos, sentar numa cadeira de escritório e ficar sentado até os 60 anos. Sedentário, comendo inadequadamente, não fazendo atividade física, sem controlar os fatores de risco, e isso vai causar as doenças que poderiam ser prevenidas. Olha o impacto disso quando a gente fala em longevidade. Esse estudo de 2018 demonstrou que, aos 50 anos, se uma pessoa adotar o estilo de vida de não fumar, ter um peso saudável, ter atividade física regular, dieta saudável e consumo moderado de álcool, ou não consumo de álcool, aumentaria em 14 anos para mulheres ou 12 anos para homens a expectativa de vida. A gente pode aumentar a nossa expectativa de vida somente fazendo isso, em comparação àqueles que não fazem. E
isso, o não controle desses fatores de risco traz consequências graves, sobretudo a insustentabilidade do sistema de saúde. Imaginem que esse aqui é o custo per capita, custo por pessoa no Brasil da assistência à saúde, e vocês vejam que ele só vem aumentando nos últimos anos, junto com a prevalência das doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente fica enxugando gelo, tratando a fase aguda dessas doenças, sem prevenir, e aí gasta muito dinheiro de maneira muito pouco efetiva. Para vocês terem uma ideia, esse estudo da World Health Organization e do World Economic Forum demonstrou que nos países em desenvolvimento, só nos países em desenvolvimento, o impacto de perda econômica das doenças crônicas não transmissíveis é de cerca de 7,2 trilhões de dólares. 7,2 trilhões de dólares. Isso impacta na sociedade, no desenvolvimento do país, porque isso é muito maior do que o PIB de vários países em desenvolvimento. No Brasil, se estima que 139 dólares são gastos por ano, por pessoa, para tratar as consequências dessas doenças. Serviço de saúde, incapacidade prolongada, diminuição do recurso familiar e perda da capacidade produtiva. Nós não temos dinheiro para pagar tudo isso. 139 dólares por pessoa por ano só para lidar com essas doenças. E alguém pode perguntar, poxa, mas será que não seria melhor, ao invés de ficar tratando isso? Você sabe quanto custaria prevenir por pessoa no Brasil essas doenças? A OMS diz que custaria menos de 5 dólares. Menos de 5 dólares para prevenir e tratar os fatores básicos que causariam essa doença. E aí eu pergunto de novo para vocês, não está na hora da gente repensar o sistema de saúde? Porque nós temos hoje um sistema de doença que se beneficia da doença ou trata a doença sem muitas vezes se preocupar em em evitar que ela aconteça. Não dá para aceitar que a gente gaste 139 dólares para tratar uma consequência que vai prejudicar um indivíduo, uma família, uma sociedade, ao invés de prevenir. E essa é a nossa função, e essa a grande, talvez, virtude do valor em saúde, da assistência baseada em valor, que é economizar dinheiro, melhorando a assistência, melhorando o desfecho do paciente e economizando recursos do sistema de saúde. E por que a gente é tão ruim, né, em prevenir as doenças crônicas? Primeiro, o componente econômico, né? Há um aumento da demanda de dinheiro para a saúde e o PIB dos países não cresce tanto assim, então isso é insustentável, não vai dar certo, né? Os recursos são sempre escassos, muita variação de preços e produtos de serviços, interesses divergentes de decisões, muitas vezes não há interesse em realmente implementar a prevenção e o foco no curto prazo. Ninguém quer ver a consequência de uma intervenção agora, daqui a 20 anos. Então, isso acaba inviabilizando a implementação das melhores políticas. O componente clínico, o modelo atual manejado para tratar os agravos, então, grandes hospitais lotados, tratando só as consequências da falta de controle das doenças, uma variabilidade não justificada na assistência, variabilidade de resultados em saúde. E eu botei uma interrogação aqui nos resultados em saúde. Vocês sabem quais são os resultados em saúde aqui em Joinville? Vocês sabem? Eu não sei. Como é que é a performance de uma cirurgia, por exemplo, de apêndice? Uma apendicectomia, a mais simples que existe. Qual é o melhor hospital? Quanto custa essa cirurgia? Ninguém sabe, é uma loucura isso. Eu sei o preço de um tênis, quando eu vou comprar um tênis, eu sei a revisão, quanto é que vai custar, quanto é que vai durar, 3.000 avaliações, e quando eu vou fazer uma cirurgia, eu não sei nada, eu tenho que acreditar. Em 2021, eu tenho que acreditar no sistema, tem que ter fé, porque eu não tenho informação nenhuma. E o impacto socioambiental, mais envelhecimento populacional. A gente vai lidar com isso, porque a nossa população está ficando cada vez mais idosa. No componente estrutural, é difícil gerir saúde, porque quando eu tiro o recurso de um lugar para gastar em outro, eu vou privar alguém de recurso. O recurso sempre é finito e a gente não tem dinheiro para todo mundo. Os cuidados são fragmentados em si, como a doutora Márcia acabou de falar. Eu trato um paciente de São José na fase aguda e depois eu não sei o que vai acontecer com ele. E aí, quem vai receber esse paciente na assistência básica não sabe o que aconteceu no hospital. Hoje, no São José, assim como em outros hospitais, estou aqui um exemplo prático, no ambulatório do São José, que é dentro do hospital, eu não tenho acesso ao prontuário do hospital. É tão fragmentado que, dentro da mesma estrutura física, não se comunicam. Então, a gente tem que melhorar isso. É inaceitável que, em 2021, esse acesso, essa fragmentação do cuidado seja tão veemente. É a ausência de dados, né? E aqui, diversos componentes que é culpa nossa, e nossa meia-culpa. Uma cultura hospitalocêntrica, a população sempre procura hospital, nós achamos que o cuidado de saúde é no hospital. A médico-cêntrica, né, de que o médico vai resolver, o médico que vai definir a conduta em saúde, ao invés de uma equipe multidisciplinar que tem uma abrangência muito maior na percepção do que o paciente precisa. E um terceiro aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, a nossa cultura do idoso frágil.
Quando pensam, que presente eu vou dar para minha avó de Natal? Vou dar uma pantufinha, eu vou dar uma almofadinha para ela ficar sentada vendo TV. A gente tem que acabar com isso, tem que dar um tênis para ela começar a caminhar, uma roupa de academia. A gente tem que acabar com essa cultura de idoso frágil, porque, do ponto de vista biológico, quanto mais nós envelhecemos, mais importante é a atividade física, por exemplo. Só que a nossa sociedade fala o contrário. Não, coitadinha, vai cansar, deixa ela sentadinha vendo a novela, sem saber que é ela sentadinha vendo a novela que vai matar ela, ao invés de ir na academia e se mexer. Então, realmente, a gente tem que mudar essa cultura. E a falta de transparência de custos, desfechos de segurança, e o problema complexo que vai exigir uma interação de vários setores. É necessária uma mudança estrutural, pessoal. É insustentável como nós estamos lidando, não é justo do ponto de vista de alocação de recurso, é insustentável do ponto de vista monetário e é humanitariamente inaceitável, porque nós temos um problema grave que poderia ser prevenido. Então, uma abordagem baseada em valor das doenças crônicas poderia abordar toda a jornada do indivíduo, não apenas o diagnóstico e tratamento, mas a prevenção da doença, o rastreamento do estilo de vida e fatores de risco metabólicos, ambientais e sociais. Romper a nossa complacência em não medir ou medir atividade, qualidade de processo, negligenciando aquilo que é mais importante para o paciente, que é como é que está a saúde dele depois da intervenção. Imagine que nós poderíamos incorporar elementos como desfechos relevantes padronizados, a opinião do paciente, que são os PROMs, Patient Reported Outcomes, que é como o paciente está se sentindo, isso é fundamental. Como é que eu quero melhorar a experiência do cliente? Como é que eu quero melhorar o meu atendimento ao cliente se eu não pergunto para o cliente como é que ele está? O que ele acha? Qual foi o resultado? É impossível na saúde se nós não começarmos a olhar para o paciente e colocar o paciente no centro do atendimento. E toda a cadeia vai focar na busca do que é melhor no resultado do paciente e que ele prefere como indivíduo. E a realocação de recursos de cuidados de baixo valor para cuidados de alto valor. Imagina se nós diminuíssemos em 50% a internação no São José. O quanto ia economizar de recurso monetário, por exemplo, mas pode ser recurso pessoal, recurso de utilização do sistema de saúde, que ia sobrar para a prevenção, para a promoção da atividade física, promoção da alimentação saudável. Só que a gente gasta muito dinheiro e gasta mal, porque a alocação é incorreta. E a inovação organizacional, com comparações, aprendizados mútuos, comparar a experiência, por exemplo, do João Vaz com outros centros de AVC no Brasil, para que a gente possa ter essa comparação e aprender esses ciclos de aprendizado, remunerar com base nos desfechos e não com a intervenção em saúde, e compartilhar risco e competição por valor. E aí, quando a gente pensa em tudo isso, do ponto de vista populacional, o valor pode ser entendido como um valor técnico, que é usar melhor o recurso disponível, e aqui não é investir mais em tecnologia. Eu já tenho um recurso que resolveria a grande parte do meu problema hoje em dia, só que eu tenho que usar esse recurso de maneira efetiva. O valor alocativo, distribuir o recurso com equidade e justiça, eu tenho que aplicar o dinheiro onde ele é mais necessário e onde o impacto dele vai ser maior. Infelizmente, não há dinheiro para tudo, nós temos que ter prioridades da saúde, mas essa prioridade tem que ser transparente e justa. Conhecer as necessidades e ter a consciência da disponibilidade. Por exemplo, no SUS, eu não posso ficar pedindo exames que não são contemplados no SUS toda hora. Porque eu acho que é melhor. Eu só posso pedir um exame que não existe no SUS em raras exceções, porque esse exame não está disponível e vai gerar um gasto a mais no sistema que já está com uma dificuldade financeira significativa. E o cuidado pertinente para atingir os melhores resultados para o paciente, que é baseado na condição individual, na opinião do paciente, e esses desfechos têm que ser relevantes e padronizados. Definir metas e decisões compartilhadas. Nós temos que parar de tratar o paciente como criança. O paciente tem que ser tratado como uma pessoa responsável pela própria saúde. E eu tenho que perguntar para ele, o que você espera de saúde? Qual é o desfecho que faz mais sentido para o senhor? Porque nós temos essas 3 opções de tratamento, com seus benefícios e seus riscos, e o senhor tem que me ajudar a escolher. O senhor, a sua família, o cuidador. Não dá para ficar só dizendo o que ele tem que fazer, porque isso não funciona e o resultado é catastrófico. E o valor social, que é, melhorando tudo isso, a gente pode ter impacto na sociedade, no sentido de maior equidade, maior organização do cuidado enquanto a sociedade. Então, oportunidades de atenção baseada em valor para as doenças crônicas não transmissíveis, a gente pode começar com uma aplicação das instruções, por exemplo, OMS, Sociedade Brasileira de Cardiologia, todas já nos disseram o que nós devemos fazer, mas a gente aplica muito pouco isso no dia a dia. Por exemplo, o governo tem que assumir a responsabilidade pelo controle das doenças crônicas, tem que promover a saúde e não tratar a doença, tem que taxar o açúcar, as bebidas com açúcar, tem que taxar o cigarro, tem que taxar a bebida alcoólica.
Isso tem impacto na população. Aí alguém vai falar, mas é injusto aumentar o preço. Taxar é uma das medidas mais importantes no controle das doenças crônicas não transmissíveis. Por quê? Porque principalmente aquela população mais carente, que é quem mais sofre com a doença, vai deixar de usar. Isso já é comprovado em diversos países. A gente viu isso no cigarro, a gente vê isso em alguns exemplos no Brasil. Mas não só taxar. Por que não melhorar o acesso às condutas mais saudáveis? Por exemplo, subsidiar uma alimentação mais saudável, verdura, fruta, subsidiar uma merenda mais saudável nas escolas, subsidiar políticas públicas que possam melhorar o ambiente para a promoção da atividade física. E tudo isso modifica na população o impacto da doença. Garantir a prevenção primária das doenças crônicas e o tratamento efetivo de longo prazo. Não adianta fazer um diagnóstico de hipertensão, como a gente vê hoje, e eu sequer tenho um controle de longo prazo desse paciente. Eu tenho diagnóstico de hipertensão, eu prescrevo para ele uma medicação que, na maioria das vezes, não é a melhor que existe, em termos de controle da hipertensão, e esse paciente fica perdido no sistema, ninguém vai controlar de maneira adequada se ele está seguindo ou não, se ele está na meta, no alvo de controle da doença. Educação dos profissionais de saúde e gestores sobre a autonomia individual do paciente e o protagonismo do paciente no cuidado. Não adianta falar assim, você tem que parar de fumar. Tem que responsabilizar o paciente, responsabilizar a família em assumir esse compromisso para que a gente possa chegar num desfecho melhor para esse indivíduo. Financiamento concentrado na promoção da saúde, mudar o foco do tratamento para a promoção. Estrutura orçamentária multissetorial, não é só saúde, é educação, é segurança, para que o paciente possa, para que o indivíduo possa realmente exercer a prevenção. Utilizar a tecnologia de coleta de dados, e a interoperabilidade de dados, que é o maior desafio hoje. A gente coleta muito dado, mas os dados ficam guardados em nichos, fragmentados, e ninguém tem acesso a essa visão global do ciclo de cuidado do paciente. E aí cada um fica tentando resolver o seu probleminha, sem ver o problema maior, que é o paciente que está evoluindo com um fator de risco e vai acabar lá na emergência São José com um AVC grave. Equidade entre os diferentes grupos populacionais, nos cuidados primários. Então, tem que ter maior aporte de verba e de recurso para a população mais carente, porque essa população é impactada de maneira significativamente maior do que a população menos carente. A população com menor educação é impactada mais ainda. A gente provou aqui em Joinville que a educação é um dos fatores, talvez o principal fator de risco para AVC. O nível educacional é mais importante, por exemplo, do que a renda familiar no risco para AVC. Então, essa população tem que ser acolhida, a gente tem que ter um programa especial para eles, porque senão eles vão ter AVC, vão continuar tendo essa catástrofe humanitária, pessoal e familiar, e utilizando o sistema de saúde de maneira inadequada. E, por último, a educação e capacitação das equipes multidisciplinares baseada em dados, com ciclos de melhoria e aprendizado contínuo. E aqui, dado é fundamental. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu tenho que mensurar o que eu faço, o resultado que eu faço, para que eu possa ter uma visão crítica e melhorar aquela assistência. E o time, veja o que é time aqui, não é o médico, não é o gestor, é o time multidisciplinar que engloba o gestor, a equipe de saúde e, muitas vezes, o paciente na definição do que é melhor para ele. Finalizo com uma frase do professor Murray Gray, que a ciência da saúde do século XX foi dominada por médicos, efetividade e eficiência. E a saúde do século XXI será dominada pelos pacientes, desfechos relevantes e valor. Muito obrigado.